Fala, torcedor. Meu nome é Victor. Você está no canal Tricolor em Ação. Galera, bem, nós estamos aqui mais uma vez dando cara a tapa, né? E eu já tirei do jogo faz tempo. Inclusive, esse vídeo nem vai ser mais para falar a respeito desse jogo patético, mais um, né? Que o São Paulo joga. Mas para entender um pouco a respeito do áudio vazado do presidente, porque eu quero entender até onde vai a hipocrisia do ser humano, né? Porque até um certo momento eu colocava ele como inocente, né? Coitadinho, não sabe de nada, cara, um senhor de idade, enfim. Só que hoje eu vejo que ele é tudo da mesma, tudo farinha do mesmo saco, tudo da mesma laia, tá? E aí, o cara que falou que São Paulo não tinha dinheiro. São Paulo não tem dinheiro, porque não pode, não vai mandar ninguém embora, porque São Paulo isso, São Paulo aquilo. Né? Esse mesmo cara que falou isso, foi o que demitiu o Crespo e pagou uma multa altíssima, né? E foi o mesmo cara que falou que não ia mandar ninguém embora e mandou o Roger Machado embora, entendeu? Enfim, o mesmo cara, né? O mesmo cara que mandou o Roger Machado embora e trouxe o Dorival agora, que também tem um salário altíssimo. Não importa se ele vai reduzir o salário ou não, ele tem, teoricamente, um salário altíssimo. E, e trouxeram ele, né? Trouxeram ele. Então, eu quero entender que clube é esse que não tem dinheiro e mesmo assim faz esse tipo de loucura, né? Porque quando tinha um treinador realista que falou dos 45 pontos, inclusive 45 pontos esses que eu não sei nem se o São Paulo vai conseguir chegar nele, tá? Mas o importante, né, para o dirigente do São Paulo, que eu não quero nem falar o nome desse cara aqui, mas importante para ele era um treinador que tivesse o espírito de que São Paulo fosse ser campeão. Treinador que viesse, né, falando em alto bom tom para todos que o São Paulo tinha que jogar para ser campeão e não para garantir os 45 pontos. E o treinador que eles escolheram para isso, né, mostrou quem ele é de verdade. Um cara que não ganhou nada na carreira, fracassado, e que veio para o São Paulo com uma rejeição enorme por parte da torcida e mesmo assim contrataram ele, né? Aí agora que eles viram que fizeram uma baita de uma cagada, eles resolveram trazer o Dorival, né? Então aí onde entra a hipocrisia desses caras, tá? Onde entra a hipocrisia desses caras, tá? E hoje, eu ainda, né, não sei como, mas ainda tive coragem de assistir o primeiro tempo do jogo, né? O segundo tempo eu já não vi, mas eles tiveram a capacidade de botar mais uma vez para treinar o São Paulo um cara que todas as vezes que esteve à frente do São Paulo, ele entregou um time com a derrota ou com a goleada, enfim, sempre de uma forma humilhante. Sempre de uma forma humilhante. E para lembrar muito bem vocês, tá? Que eu não queria ter que trazer isso aqui, ainda mais depois da gente ter vindo de uma derrota no clássico. Mas falando em clássico, foi ele que estava na derrota por 6-1 diante do nosso maior rival, na minha opinião, o Corinthians, em 2015. Era ele que estava lá. Era ele que estava lá. Como em tantos jogos que ele comandou à frente do São Paulo e o São Paulo perdeu. Porque esse cara tem um espírito de negatividade. Eu nunca gostei desse cara, principalmente depois daquele jogo de 2015, eu comecei a gostar menos ainda dele, sabe? Um cara que pra mim não representa em nada o São Paulo, em nada, 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 tá? Não representa em absolutamente nada o São Paulo,
E mesmo assim ele comandou o São Paulo mais uma vez. Tá? Eu vi gente comentando, né? Ah, é porque o Dorival vai pegar bucha, porque o Dorival, né, vai enfrentar dificuldade, enfim. Pode até ser que isso aconteça, pode até ser. Mas eu, sinceramente, cara, eu não tenho como saber se realmente isso vai acontecer ou não. De repente o Dorival consiga fazer esse time jogar bola. Em 2023 ele fez um milagre lá, né? Ele conseguiu fazer um milagre. Então, de repente ele consiga fazer esse time jogar bola. Esse time ridículo aí jogar bola. Tá? Então, eu sei que muita gente já comentou a respeito dos jogadores, eu não quero nem entrar nesse mérito. Eu sei que a torcida organizada foi lá protestar e eu acho que fez bem em protestar, fez bem em protestar em cobrar esses caras. Só que no São Paulo, gente, uma coisa que vocês não entendem, ou talvez algumas pessoas não entendem, né? É que uma coisa é você fazer uma cobrança no São Paulo, outra coisa é você fazer uma cobrança no Corinthians. No Corinthians, quando a torcida organizada, ou quem quer que seja, vai lá cobrar os caras lá no CT deles, no dia seguinte os caras tá jogando o fino da bola. Os caras ficam com medo e joga a bola com vontade. No São Paulo, cara, no São Paulo não muda nada. Não muda nada para esses caras. E outra, tem uma grande diferença, né? O Corinthians tem alguns jogadores de muita qualidade. Memphis, o próprio Yuri Alberto que tá saindo. O São Paulo tem quem? André Silva, velho. André Silva. O pior centroavante que eu já vi jogar. É o André Silva. A nossa esperança de gol é o André Silva. A bola parada do São Paulo hoje foi o Dória, era o Dória. Dória era o homem da bola parada. Sabe? Então, deixa eu ver aqui. Parece que o jogo tava 2-1. Eu dei uma espiada aqui, o jogo parece que tava 2-1, né? Já tá no último segundo de jogo para acabar. 2-1 pro Fluminense. Né? Eu acho que o Fluminense até teve dó do São Paulo, não quis fazer mais gols. Era para ter sido bem mais. Era para ter sido bem mais. E então, no São Paulo, pressão não ajuda, não resolve muito, não, gente. Não resolve. Porque esses caras, eles não estão nem aí. Esses caras não estão nem aí. De fato, eles não estão nem aí pro São Paulo. Tá? Você acha mesmo que esse dirigente horroroso aí, que disse que não foi ele que contratou o Roger Machado, né? Só faltava essa, né, gente? Só faltava a gente ter que escutar isso de um dirigente, né? Um cara que é responsável pelas contratações do clube fala que não foi ele que contratou o Roger Machado. Será que ele vai dizer que também não foi ele que contratou o Dorival agora? Aí ele, aí para poder sair do problema, aí ele fala que foi um conjunto, que foi tudo pensado em conjunto, né? Que ele não contratou ninguém, né? Cara, é decepcionante, de verdade, gente, é decepcionante, porque não vai melhorar, gente, não vai. O São Paulo não vai voltar a ser grande mais. Não vai, já era. O que esses caras queriam, principalmente o Casares, que era destruir o São Paulo, eles conseguiram. Porque esportivamente o São Paulo não vai ganhar mais nada. O São Paulo não vai ganhar mais nada. Tá? O São Paulo não vai. São Paulo não é que a gente não tenha perspectiva de melhora. Mas vai sair esses caras que estão lá e vai entrar outros do mesmo grupo político. Não vai mudar nada. Ninguém vai querer investir no São Paulo. Porque quem vai querer investir num time podre desse, gente? O São Paulo pagou 28 milhões no André Silva. O São Paulo Futebol Clube pagou 28 milhões no André Silva. O André Silva ele não consegue nem andar em campo. Ele rasteja em campo. A gente vai acreditar num time desse? O Crespo estava fazendo milagre com esse time. Tava fazendo milagre. Porque ele estava conseguindo extrair o mínimo desses caras. E aí destruíram o mínimo que estava dando certo, que era o famoso arroz com feijão que o Dorival sempre fala, foi destruído por esses caras que não aceitam ouvir a verdade, gente. Eles não aceitam ouvir a verdade. E eu já disse aqui muitas vezes, as pessoas que passaram pelo São Paulo e expuseram as verdades lá dentro foram mandadas embora, porque eles não aceitam a verdade. A verdade dói, machuca.
Eles não aceitam ser chamados de culpados, mesmo sendo os grandes vilões do São Paulo. Eles não aceitam isso. Então, eu admiro muito todos esses caras que expuseram a verdade. Rogério Ceni, né? Que é um cara que representa muito o clube, né? Diferente desse Milton Cruz aí, né? O próprio Luiz Gustavo, né? Que foi um cara extremamente correto e profissional enquanto esteve no São Paulo. Um dos jogadores mais profissionais e corretos que passou pelo São Paulo. Que mais respeitou o São Paulo desde que ele vestiu a camisa do São Paulo pela primeira vez até o momento que ele saiu. É um cara que eu respeito demais. Tá? E o Crespo? E o Crespo, que foi o cara que mais expôs verdades lá dentro, inclusive o salário atrasado dos jogadores. Tá? E é claro que lá na hora que a torcida organizada foi cobrar os jogadores, é claro que os jogadores não iam falar que tá com salário atrasado, direito de imagem, eles não iam falar, eles não iam expor isso aí, para não manchar mais ainda a imagem do clube. Mas é claro que esses caras estavam com salário atrasado e o Crespo trouxe isso, né? Mas aí o presidente, né, que é um coitadinho, né, um coitadinho, disse que não, que foi uma fala infeliz do Crespo, que o Crespo não tinha que falar isso porque os jogadores não estavam com salário atrasado, né? Tentando esconder, gente, as coisas que realmente estavam acontecendo, né? E o Crespo expôs toda a verdade. E o Crespo foi mandado embora porque ele falou que o São Paulo ia chegar somente nos 45 pontos, que o São Paulo ia brigar pelos 45 pontos. E naquele momento o São Paulo estava brigando por muito mais. Porque o cara era um cara que era pés no chão, um cara mais tranquilo, sabe? E o Roger Machado não. O Roger Machado foi na onda da diretoria. Não, porque o São Paulo não é time para 45 pontos. O São Paulo é time para brigar por título. Pra brigar... Mas com você não ia brigar, meu amigo. Porque você não é treinador, você é horroroso. Agora, que time vai querer contratar o Roger Machado? Não sei. Talvez um time de Série B, que é o nível dele, Série B, Série C? Talvez. Porque time de Série A que contratar esse cara, pode ter certeza que vai se complicar muito. Vai se complicar muito. Tá? Então, gente, não tem análise de jogo, não tem nota de jogadores, porque daqui para frente, talvez eu vou voltar a assistir os jogos agora com o Dorival. Próximo jogo do São Paulo com o Dorival, eu vou assistir, porque eu quero ver como que vai ser. Claro, os primeiros jogos não vai ter aquela mudança, aquela coisa, mas eu quero ver como que vai ser essa nova passagem do Dorival no São Paulo, tá? Mas saibam vocês que esses caras não vão sair de lá. Esses caras não vão sair de lá. Eles vão continuar lá. E eles vão continuar destruindo o São Paulo. Tá? E o máximo que vai acontecer é eles virem em entrevista coletiva e ficar inventando um monte de desculpa atrás de desculpa. E dizendo que não, porque é um monte de desculpa. Como eles sempre fizeram e vão continuar fazendo. Tá? Então, eu não tenho expectativa nenhuma. Sabe? Eu acho que o São Paulo realmente foi arruinado por esses caras. Mas esses caras um dia vão pagar, gente. Um dia esses caras vão pagar por todo o mal que eles causaram pro São Paulo. Eles vão pagar, tá? Pode ter certeza disso. A justiça de Deus não falha, tá? E esses caras vão pagar. Porque esses caras não são inocentes. E esses caras estão muito longe de serem incompetentes. Muito longe. Esses caras agiram muito de má fé com o São Paulo, tá? Então, essa semana eu volto aqui com um vídeo aqui no canal para vocês, tá? E não tô trazendo vídeo aqui no canal, né? Tá difícil trazer conteúdo porque fica cansativo falar do São Paulo, né? Fica cansativo ter que trazer notícias sobre esse time, sobre essa instituição que foi destruída por esses caras, né? Então, vamos esperar para ver como que vai ser o Dorival. Desejo toda a sorte do mundo para ele, que ele faça um. Quem tá me seguindo no Instagram lá viu que eu fui um dos primeiros a anunciar, né? Aí a contratação anunciar entre aspas, né? Porque não tem esse poder para anunciar, mas eu trouxe lá a informação de que eu falei Crespo, não, gente, o Dorival, né? Se eu falei Crespo, desculpa. De que o Dorival seria o treinador do São Paulo, tá? Enfim, eu postei lá no Instagram. Tá? Então, se você não segue, segue aí, ó. Tá aí na descrição do vídeo, tá? O arroba tricolor em ação 77, se eu não me engano.
tá? O mesmo arroba aqui do canal. Show? Então já segue lá que eu prometo começar a trazer uns conteúdos lá também. Fechou? E desculpa aí, gente, não ter análise do jogo, porque a gente vai todo jogo a gente vai analisar a derrota do São Paulo. É as mesmas coisas, é o mesmo planejamento, é o mesmo. Hoje o São Paulo entrou com dois laterais esquerdos. Hoje o São Paulo entrou com o André Silva no ataque, sabe? O que a gente vai. Hoje o São Paulo entrou mais uma vez com esse horroroso desse Cauli. O São Paulo entrou com esses caras. Como que a gente vai acreditar num time que tem Cauli, o Wendel e André Silva? Como? O Wendel não sabe fazer um cruzamento, velho. Um cruzamento. Nem para trás ele sabe cruzar. Imagina pro meio da área. Ele não sabe nem cruzar nem para trás. Imagina pro meio da área. Então, fica aí, gente. Esse vídeo aí para vocês e um desabafa, né? Porque mais um, né? Porque se for trazer os vídeos do canal aqui, é tudo de desabafo. Porque análise mesmo, a gente não tem nem como fazer análise desse time patético aí, né? Que ainda por cima tá com os melhores jogadores machucados. Nosso artilheiro vinha sendo o Luciano, se machucou. Marcos Antônio tá machucado. Aí tem o Rian Francisco da base, que eu nem sei se tá machucado ou se esses caras não querem utilizar jogadores da base mesmo. Enfim. Comenta aí, gente. Comenta aí. Teve. Você que conseguiu, na verdade, assistir esse jogo, comenta aí embaixo. Porque eu não tive, mais uma vez, eu não tive estômago para ver esse jogo patético. Forte abraço, fiquem com Deus. Fui.